Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, dando continuidade aos assuntos da semana passada, hoje nós iremos falar sobre a arte, a expressão criativa da sensibilidade. Praticamente na aula passada fizemos apenas uma pequena introdução falando sobre a arte, como ela acontece. E não esquecendo que aqui é a identificação, o nome da escola, o nome do professor, a disciplina, direção de estudo, segundo ano do ensino médio, o nome da cidade e a referência do livro, tá? E no final tem a página do qual vocês poderão acompanhar os estudos no livro que vocês têm em casa, que é o livro de filosofia, beleza? Fique atento para essas informações que vão ajudar vocês bastante no estudo, certo? E o que é arte? A arte pode ter várias definições. Entre elas, encontra-se a de Suzanne K. Lanier, filósofo estadunidense, para quem a arte pode ser entendida como a prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano. Eu já havia falado, acho que um pouco, que a arte é o quê? Aquele momento especial de uma pessoa, onde ele vai desenvolver, ou, ou pintando, ou esculpindo, ou seja, é aquele momento incrível que o indivíduo se encontra, o artista se encontra. Prática de criar. A arte é o produto do fazer humano, ou seja, é uma coisa característica fundamental do ser humano. Você nunca não vê um outro animal fazendo uma obra de arte, a não ser que a própria natureza já tenha aquela, digamos, aquela obra de arte por natureza. Mas realmente produzir, criar e inventar é realmente do ser humano. Formas perceptíveis. A arte concretiza-se em formas capazes de ser percebida por nossa mente. É uma característica da arte, né? Expressão do sentimento humano. A arte é sempre a manifestação, expressão dos sentimentos humanos. É como eu já havia falado. Eu acredito que entre todos os seres que existem no planeta, somente o homem tem a maneira de se expressar aquilo que ele sente, ou através da obra de arte. A obra de arte diz muito do autor, o que é que ele está passando, o que é que ele está sentindo. Você está num momento de felicidade, você está num momento prazeroso, você está num momento de tristeza. A arte nos diz muito sobre isso. Então, para definir a arte, nós temos essas quatro características fundamentais. A arte pode ter várias definições. A arte é uma prática de criar. A arte, formas perceptíveis do ser humano. E a arte é a expressão do sentimento humano. Como eu havia falado, o homem tem várias maneiras de criar uma arte. E essa obra é muito famosa, o grito, né? O que é que simboliza? A arte dessa, ela simboliza algo muito, podemos dizer, triste, né? Não a arte alegre. Vai ver que o autor, no momento que estava pintando, criando, colocando isso fora da sua imaginação, ele não estava num momento de muita alegria. A arte mostra que ele estava num momento muito triste, né? O próprio nome já está dizendo grito, né? Não significa que é muito alegre. Isso o autor pode estar o quê? Sensibilizado por aquele momento de tristeza, de frustrações, ou alguém que pediu para ele fazer dessa forma. Ou pode ser o próprio artista, ou pode ser alguém que pediu para ele fazer uma obra de arte naquele sentido, naquelas ideias. Diferença entre arte e técnica. Como é que nós podemos diferenciar uma arte de uma técnica? Ao criar uma obra, podemos nos preocupar de modo mais ou menos intenso com a produção de objetos úteis ou de objetos belos. Quando predomina a intenção de produzir uma obra útil, temos as realizações técnicas, que se desenvolve pela aplicação prática de um conhecimento. Então, a diferença básica entre a arte e a técnica: a arte é aquilo que o indivíduo produziu, aquilo que o indivíduo tirou do seu íntimo, né, dos seus pensamentos, da sua criatividade.
E depois que ele fez isso, colocou no papel, colocou na arquitetura, colocou numa estátua, ou por aí vai, vem o pessoal da técnica, dá um design, dá um fundamento, dá um desenrolar para aquela obra de arte. Podemos citar o exemplo claro, é a construção de uma casa, de um prédio que chame a atenção, tá? Isso aí podemos dizer que está o quê? Misturada a arte, de construir, vou colocar na teoria, né? E a técnica, como vai ser usado, como vai ser feito aquele prédio, aquela construção, e por aí vai, beleza? Nós temos uma pessoa muito famosa que já até faleceu, o Oscar Niemeyer, né? Brasília foi praticamente aqueles monumentos, aquelas construções foram baseadas nas suas artes e também nas suas técnicas, né? Também a arte é o que? Fenômeno social e fenômeno universal. Seria o fenômeno social. Isso significa que é praticamente impossível situar uma obra de arte sem estabelecer um vínculo entre ela e determinada sociedade. Ou seja, dificilmente você vai ver uma obra de arte que não seja relacionada à época, ao contexto social, político, religioso do momento da situação. Tá? Todo artista ele trabalha normalmente o momento social que está passando no seu país, no seu estado, na sua cidade, e ele tenta expressar isso na sua obra de arte. Se o mundo está em guerra, ele vai de uma forma mostrar isso. Se o mundo está em alegria, ele de uma certa forma vai colocar nas obras de arte. Então, normalmente, quando se fala em arte ligada ao fenômeno social, está ligada a essa ideia de que o artista, o mundo, o país está passando por aquilo naquele momento. O artista é um ser social. A obra de arte é percebida socialmente pelo público, né? Então, dificilmente o artista ele vai criar uma obra, ou mais cedo ou mais tarde ela vai ser descoberta porque foi feito por um ser humano. E essa obra ela vai ser direcionada ao público, ou pelo próprio artista, ou por quem adquiriu aquele quadro, aquela obra, né? Muitas vezes o artista não é reconhecido naquele momento, mas depois ela se torna uma obra muito cara, muito valiosa. E ela também tem um sentido universal, né? Um fenômeno universal. Ocorre nela uma espécie de rompimento com o tempo, imediato o encontro do ser humano com a eternidade. Ou seja, a pessoa, o dono da obra, o dono da arte, ele morre, mas aquela ideia, aquele pensamento, aquela figura vai permanecer por várias e várias gerações. E também a arte ela é ligada ao que? A arte é ligada à educação. Também se verifica um entrelaçamento entre estética e ética quando se constata que o belo pode despertar o bom no indivíduo e que por isso deve fazer parte de sua educação. O escritor e pensador alemão Friedrich von Schiller propôs a educação estética, além da educação ética, como forma de harmonizar e aperfeiçoar o mundo e de o indivíduo alcançar a sua liberdade. Claro que a arte também ela está ligada ao que? À educação, ao aperfeiçoamento, à estrutura, ao conhecimento. Então, tem essa ligação primordial entre a arte e a educação. E também não podemos deixar de falar que a arte está ligada à indústria cultural, né? Muitas pessoas sobrevivem desse ramo de vender, de comprar os produtos artísticos, né? O seu autor considera que existe uma arte ideal, cuja função seria servir à necessidade do espírito humano e não ao mercado do século, ou seja, esses econômicos que determinam o que pode e deve ser feito para atender à demanda de mercado. Schiller refere-se a um fenômeno contemporâneo que já despontava à sua época. A indústria cultural, termo cunhado por outro filósofo alemão, Theodor Adorno, né? Então, a arte está muito ligada à questão cultural, né? A indústria cultural, né? A fábrica, a produção. Eu produzo uma obra de arte e ela pode ser reproduzida em várias escalas, né? E vendida para várias pessoas. Claro, quem eu gosto, quem aprecia aquela obra de arte. E também podemos diferenciar a cultura de massa versus cultura popular.
A indústria cultural cria a cultura de massa, ou seja, a cultura destinada às multidões. Isso não tem nada a ver com a cultura popular, que seria a cultura própria, espontânea de um povo, refletindo suas particularidades regionais e recuperando a tradição e os valores autênticos de certo grupo social. Então, a cultura de massa podemos diferenciar um pouco da cultura popular. A cultura popular é aquela coisa espontânea, aquela coisa de um grupo, de uma cidade, de uma família, tá? E aquela cultura de massa não, é aquela coisa que praticamente todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo compra o mesmo produto, todo mundo compra o mesmo celular, o mesmo sapato, porque está na moda, todo mundo gostou. Lançou um celular, aquela marca da Apple, né, o celular tal, não sei o quê. As pessoas fazem a fila no seu lançamento. É o que é a cultura de massa, né? Aonde vai, todo mundo vai atrás, tá? Para adquirir aquele mesmo produto, tendo aquele produto na mão, vou estar na atualidade, vou estar com o melhor produto da região. Aí é a cultura de massa. Cultura popular, como eu já havia falado, é aquela cultura mais espontânea, mais livre, né? Não precisa de muita força para acontecer. São as danças, culinária, no Maranhão, Bumba Meu Boi, quadrilha, né? E vai passando de geração em geração, tá? A cultura de massa, ao contrário, homogeneiza as manifestações artísticas ao oferecer exaustão, determinando o fenômeno de venda e veicular sempre o mesmo, o que desestimula o espírito inovador e empobrece o cenário cultural. E por fim, nós temos essa atividade. Vocês poderão acompanhar essas questões na página 390 e claro que vocês vão responder tudo isso baseado no livro da página que eu indiquei no início do slide. E amanhã, quando eu for postar a aula para vocês, eu vou explicar direitinho como vou querer a devolutiva dessa atividade. Mas já vocês precisam copiar e responder, tá bom? De já, muito obrigado pela atenção e pela compreensão e bons